A família real está um caos. Nos jornais, ou se você ouvir falar deles, é claro, as pessoas estariam preparadas para isso. A rainha Camila teria sido deposta depois que uma verdade chocante revelada pela princesa Ana abalou a monarquia em seus alicerces. Durante anos, a monarquia tem se equilibrado em tradições centenárias, mas agora ela enfrenta um desafio sem precedentes. Vamos desvendar o escândalo que faz com que todos se perguntem: a família real está em perigo? Quando a tradição encontra a rebelião. Os eventos reais são normalmente regidos por uma etiqueta rígida. Curvar-se e fazer reverências não são apenas gestos educados, são símbolos de submissão à rígida hierarquia da monarquia. Tradicionalmente, as mulheres da família real se curvam para aqueles que as superam. Em um evento recente de alto nível, as expectativas eram claras. Quando a esposa do monarca se aproximou, a realeza firme, conhecida por sua adesão inabalável ao protocolo, faria a tradicional reverência. Em vez disso, ela fez um aceno educado com a cabeça e seguiu em frente. Para observadores casuais, isso pode parecer trivial. Para os observadores da realeza, foi sísmico. Esse breve gesto repercutiu em toda a instituição real. O gesto pequeno, mas carregado, foi visto como uma declaração. Seria um sinal de resistência contra o papel da rainha consorte? Ou talvez um aceno para a modernização da realeza mais jovem, como o príncipe William. Seja qual for a motivação, as implicações são enormes. Alguns interpretaram a ação como uma rebelião sutil, outros como uma recusa em aceitar totalmente o status elevado da consorte. De qualquer forma, esse pequeno ato de desafio preparou o terreno para debates mais amplos sobre tradição e modernização dentro da monarquia. Os preparativos para a coroação da rainha causaram revoltas na Lagoa Real. Relatórios sugerem que ela colocou sua própria família em papéis de destaque, deixando de lado as práticas tradicionais da realeza. Essa decisão não agradou a uma princesa dedicada, que está ferozmente comprometida com a preservação do legado da monarquia. Pessoas de dentro da realeza afirmam que a mudança foi vista como uma violação do protocolo real, refletindo um choque mais profundo de valores. O especialista da realeza Tom Bauer deu a entender que a insatisfação com essas mudanças não é isolada. Há rumores de que até mesmo o príncipe William expressou frustrações sobre a abordagem da consorte. Durante a coroação do rei Charles, o discurso de William teria incluído críticas veladas, destacando o desconforto em relação ao papel dela. Essa tensão pública ressalta o quanto a família parece dividida por trás de suas fachadas polidas. Para entender o atrito, precisamos voltar à década de 1960, quando a rainha consorte estava se misturando com a elite de Londres. A realeza firme estava ligada a Andrew Parker Bowles, o futuro marido da consorte. Quando Charles entrou em cena, as coisas se complicaram. O famoso romance entre Charles e a consorte começou nessa época, acrescentando camadas de estranheza à sua dinâmica. Seu relacionamento com Andrew fracassou, em parte devido a restrições reais. A fé católica de Andrew representava uma barreira. Enquanto isso, os flertes de Andrew com a princesa podem ter empurrado a rainha consorte para Charles. Esse emaranhado de relacionamentos criou uma corrente de tensão que perdura até hoje. Avançando rapidamente para o ano de 2005, quando Charles e a consorte se casaram. O comportamento frio da realeza firme na época não passou despercebido. Relatórios sugerem que ela deu um gelo na rainha consorte durante as reuniões reais, refletindo o desconforto com a união. Até mesmo a rainha Elizabeth não compareceu à cerimônia de casamento. Uma atitude rara que falou muito sobre as tensões persistentes. Especialistas em linguagem corporal observaram um distinto esfriamento nas fotos pós-casamento. A rainha Elizabeth e o príncipe Philip evitaram interações próximas com o casal, e a expressão fria da princesa apenas alimentou as especulações sobre seus sentimentos em relação ao consorte. Esse não foi um fato isolado. Segundo consta, ela teve uma atitude igualmente distante em relação à princesa Diana, destacando suas opiniões tradicionalistas. Ironicamente, as próprias ações da realeza podem ter preparado o caminho para a ascensão da rainha. No ano de 1992, ela se tornou a primeira realeza a se divorciar e se casar novamente, quebrando um tabu de longa data. Essa atitude ousada abriu um precedente que, sem dúvida, facilitou a formalização do relacionamento de Charles e sua consorte anos mais tarde. Apesar disso, seu pioneirismo não parece ter suavizado sua posição em relação à esposa de seu irmão.
A abordagem objetiva da realeza em relação aos deveres reais contrasta fortemente com o estilo, mais moderno e muitas vezes divisivo do consorte. Ela dedicou sua vida a defender as tradições reais, enquanto a jornada da rainha foi marcada pelo ceticismo público e por desafios particulares. Essas filosofias diferentes alimentaram a tensão entre elas, com cada mulher representando um lado diferente da monarquia. A desconfiança da princesa com relação ao consorte se estendeu nos últimos anos. Fontes sugerem que ela a vê como oportunista, uma visão que se intensificou com o aumento das responsabilidades da rainha. Relatórios do ano de 2021 afirmam que ela se sentiu marginalizada, lamentando a falta de momentos privados com Charles. Essa distância percebida pode ter reforçado o ceticismo sobre as intenções do consorte. Apesar dessas tensões, houve vislumbres de respeito mútuo. Após o falecimento do príncipe Philip, a princesa e a rainha teriam se unido para apoiar a visão do rei Charles para a monarquia. Especialistas em linguagem corporal observaram momentos de camaradagem durante aparições públicas, sugerindo que deveres compartilhados podem estar superando suas diferenças, pelo menos superficialmente. O protocolo real continua sendo um foco de debate. No ano de 2005, a rainha Elizabeth aprovou uma regra que coloca as princesas nascidas na família real acima das que se casam, incluindo o consorte. O apoio vocal da realeza tradicionalista a essa regra foi visto como uma medida incisiva para consolidar sua própria posição. Embora o tempo e as circunstâncias tenham amenizado algumas tensões, as nuances da hierarquia ainda moldam as relações dentro da família. Agora, os holofotes se voltam para um jovem membro da realeza que está sacudindo a família. A ascensão de um monarca moderno. Você tem séculos de pompa e ritual, uma coroa se equilibrando em uma pilha de regras antigas. E então, bem no meio, há a princesa Charlotte, uma criança com mais brilho do que os fogos de artifício no Palácio de Buckingham. É como se alguém tivesse decidido que a realeza precisava de um remix. E pronto, lá está ela. Ela é ousada, mandona e já está causando alvoroço antes mesmo de chegar à adolescência. Nascida em 2 de maio de 2015, a jovem realeza não perdeu tempo para desaparecer. Mandona e já causando alvoroço antes mesmo de chegar à adolescência. Nascida em 2 de maio de 2015, a jovem realeza não perdeu tempo para ficar em segundo plano como uma princesinha obediente. Não, ela tem aquela atração natural, do tipo que as câmeras não conseguem desviar o olhar e as pessoas começam a sussurrar o que ela vai fazer em seguida. Mesmo quando bebê, ela parecia diferente. Quando conseguiu andar, já estava roubando a cena com uma confiança que faria com que até mesmo seus antepassados, você sabe, aqueles com todos os retratos rígidos, se sentassem e prestassem atenção. Esta não é apenas mais uma criança na fila da realeza. A jovem e espirituosa princesa já está sendo chamada de revolucionária, o que é muito importante em uma família que geralmente segue o roteiro. Há a tradição e há essa criança que parece estar pronta para agarrar a tradição pelo colarinho e dar uma boa sacudida nela. Ela tem uma atitude impetuosa, do tipo que diz que ela não está aqui para bancar a coadjuvante quieta. Por exemplo, com apenas 3 anos de idade, ela disse casualmente aos fotógrafos que eles não foram convidados para o batizado de seu irmão Louis. Pense nisso. A maioria dos bebês está descobrindo como compartilhar brinquedos, e aqui está essa pequena realeza impondo a lei. Esse não foi apenas um momento fofo, foi um sinal do que estava por vir. Ela não é do tipo que fica sentada no banco de trás e deixa a vida acontecer. Ela está dirigindo a viagem da realeza e sabe disso. Seu pai, o príncipe William, aparentemente tomou nota. O rapaz conviveu com a realeza a vida inteira e até ele ficou impressionado com a vibração natural de liderança dela. Ela é o tipo de criança que não apenas assume o controle, ela é a dona da sala. Entre seus irmãos, ela é a única que foi descrita como a chefe, mesmo quando seu irmão mais velho, George, está no meio. Isso não é apenas personalidade, é potencial. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Graças ao Acordo de Perth, de 2011, as regras da sucessão real sofreram uma grande mudança. Antes, os meninos eram automaticamente superiores às meninas, mas não mais. Essa realeza pioneira é a primeira menina da realeza britânica a manter seu lugar na linha de sucessão, mesmo com o irmão mais novo no páreo. Isso é histórico. É como se a monarquia finalmente tivesse alcançado, bem,
a justiça básica, e isso a coloca em uma posição diferente de qualquer outra garota da realeza antes dela. Agora vamos agitar um pouco mais a panela. As pessoas não podem deixar de traçar paralelos entre essa estrela em ascensão e sua falecida avó, a Princesa Diana. As duas compartilham o amor pela dança, para começar, e há um carisma inabalável que ambas parecem carregar. Diana era conhecida por se conectar com as pessoas, rompendo a rigidez da realeza com um calor genuíno. Essa jovem realeza tem o mesmo charme magnético. Ela já está conquistando o público com sua confiança brincalhona e um sorriso que diz que ela está tramando algo. Mas as comparações são uma faca de dois gumes. O legado de Diana é muito importante e já está lançando uma longa sombra sobre a jovem princesa. Será que ela vai abraçar o legado ou vai abrir seu próprio caminho? A pressão está lá, sem dúvida. E enquanto ela ainda é jovem, cada movimento que faz está sendo dissecado e debatido. As pessoas já estão se perguntando se ela desafiará o livro de regras da realeza ou se seguirá o roteiro. Falando em desafios, não vamos nos esquecer dos rumores que giram em torno de uma previsão que o príncipe William supostamente fez sobre o futuro dela. O que quer que ele tenha dito, deixou os observadores da realeza em polvorosa. Alguns acham que ele vê algo nela que outros não veem. Uma faísca, um talento oculto, talvez até mesmo o potencial de remodelar a família real de uma forma que ninguém está esperando. É muita coisa para se colocar em uma criança, mas ela não parece ser do tipo que foge de um desafio. Mas não se trata apenas de sua personalidade. Essa jovem realeza está crescendo em uma época em que a própria monarquia está sob o microscópio. As pessoas querem algo real, algo que possa ser relacionado. Elas estão cansadas de ondas rígidas e sorrisos cuidadosamente ensaiados. Elas querem um membro da realeza que se sinta como um deles, e ela talvez se encaixe nesse perfil. Ela tem aquela mistura de confiança real e charme realista que pode fazer dela uma ponte entre a tradição e a modernidade. É claro que isso pressupõe que ela consiga lidar com o peso das expectativas sem se perder no processo. Ser um membro da realeza não é exatamente um passeio no parque. A pressão de todos os lados, da família, do público, da mídia. Um passo em falso e a notícia de primeira página. Mas se alguém parece estar preparado para lidar com isso, é essa realeza em ascensão. Ela já está provando que não tem medo de se destacar, seja roubando os holofotes em eventos públicos ou lidando com confiança com seus irmãos nos bastidores. E não vamos ignorar o elefante na sala, a mudança. A monarquia está em uma encruzilhada. Com o rei Charles agora no comando, há um impulso para a modernização. Mas a mudança não é fácil para uma instituição construída com base em séculos de tradição. É aí que essa jovem e animada líder pode entrar em cena. Ela tem o potencial de ser uma catalisadora, alguém que desafia os velhos costumes e traz a realeza para o século XXI. Mas nem tudo é tranquilo. É provável que haja resistência, tanto por parte da família real, quanto por parte daqueles que se apegam aos velhos costumes. E ainda há a questão de até onde ela vai querer ir para ultrapassar os limites. Será que ela vai se empenhar ao máximo ou o peso do dever real a impedirá? É um ato de equilíbrio e os riscos não poderiam ser maiores. Uma coisa é certa, o mundo está observando. Cada aceno, cada sorriso, cada momento de desafio ou graça, tudo está sendo examinado. Essa jovem pioneira tem os olhos de milhões de pessoas voltados para ela, esperando para ver se ela se tornará a revolucionária real que todos esperam ou se escolherá o caminho mais seguro. De qualquer forma, sua jornada está se preparando para ser uma das mais marcantes. Ela é um coringa em um baralho que vem sendo embaralhado da mesma forma há gerações, e as possibilidades são infinitas. Agora vamos nos aprofundar no que a torna tão fascinante. As aparições em público podem parecer apenas oportunidades para tirar fotos, mas revelam muito sobre sua personalidade. Quando está sob os holofotes, ela não está apenas agindo. Ela é genuinamente envolvente, acenando com entusiasmo para multidões e interagindo com uma facilidade que parece natural, não ensaiada. Esse é o tipo de coisa que não se pode ensinar. Ela é assim mesmo. Atrás de portas fechadas, as histórias sobre ela assumir o controle com seus irmãos acrescentam outra camada à sua crescente reputação. Segundo consta, é ela quem dá as ordens durante os passeios em família, quem garante que tudo esteja funcionando sem problemas. É um pequeno detalhe, mas sugere uma imagem muito maior de alguém que está pronta para liderar. Há também o lado criativo.
Seu amor pela dança já foi bem documentado, e é outra maneira pela qual ela parece refletir sua avó Diana. A dança não é apenas um hobby, é uma forma de expressão, uma maneira de se conectar com as pessoas em um nível mais profundo. Diana usou sua paixão pelas artes para preencher lacunas, para fazer com que a família real se sentisse um pouco menos distante. Será que essa princesa poderia seguir esses passos? Não é difícil imaginá-la usando seus talentos para modernizar a imagem da monarquia e fazê-la se sentir mais em sintonia com o mundo atual. Mas nem tudo se resume a charme e criatividade. Há desafios pela frente, grandes desafios. À medida que ela envelhecer, o peso das expectativas da realeza só aumentará. Cada escolha que ela fizer será examinada, cada passo em falso será ampliado. A questão é, como ela lidará com isso? Será que ela estará à altura da ocasião ou a pressão vai acabar com sua confiança? E não vamos nos esquecer do contexto mais amplo. A família real está em um momento decisivo. A opinião pública está mudando e as pessoas estão questionando a relevância da monarquia no mundo moderno. Não é mais suficiente apenas acenar de uma sacada. A realeza precisa provar que pode se adaptar, que pode ser mais do que apenas um símbolo da tradição. O papel dessa realeza em tudo isso pode ser crucial. Ela é jovem, é identificável e tem o tipo de carisma que pode ajudar a redefinir o que significa ser da realeza. Enquanto isso, o rei enfrenta um momento que o testa profundamente: a saúde e as tensões familiares. Aos 76 anos, o aniversário do rei Charles não foi a celebração pacífica que se poderia esperar. Em vez de uma fanfarra real e uma reflexão tranquila, o dia teve uma reviravolta selvagem. Esqueça as trombetas e o chá, esse aniversário foi marcado por suspiros e fofocas. O dia começou de forma bastante previsível, com saudações e aplausos educados. Mas por trás dos sorrisos públicos, o monarca estava fazendo malabarismos com mais do que apenas deveres reais. A agenda do soberano estava mais apertada do que uma lata de sardinha. Semanas de eventos consecutivos, desde o lançamento de uma iniciativa gastronômica até visitas internacionais, tinham claramente cobrado seu preço. E então, durante uma aparição pública, o impensável aconteceu. O rei desmaiou. As pessoas ficaram em estado de choque. As testemunhas descreveram o momento como breve e alarmante. Em um segundo, ele estava de pé e no outro estava sendo levado por assessores e pela equipe médica. As especulações surgiram quase que imediatamente. Teria sido exaustão, estresse ou algo pior? O Palácio de Buckingham foi rápido em minimizar o fato, rotulando-o como um incidente menor e culpando a agenda do pacto. No entanto, os rumores sobre a saúde da monarca só aumentaram. A rainha consorte, notavelmente ausente das festividades devido a uma infecção no peito, não estava lá para apoiá-lo. Sem sua parceira habitual ao seu lado, o rei teve que enfrentar os holofotes sozinho. A tensão emocional e física de passar o dia sem ela pode ter sido um fator que contribuiu para o colapso repentino. Embora as garantias do palácio tenham acalmado alguns nervos, outros se perguntaram: será que o soberano está se esforçando demais? Quando a poeira baixou em torno do episódio da farsa, surgiu uma nova camada de drama. O Duque de Sussex fez uma aparição surpresa e digamos que ela não passou despercebida. Não foi apenas uma aparição para dizer olá, foi mais como jogar um fósforo aceso em uma situação já tensa. O Duque estava ali para se reconciliar ou para agitar a panela. As opiniões estavam divididas. Desde que o Duque e a Duquesa de Sussex se afastaram de seus papéis reais em 2020, cada movimento deles tem sido examinado. Acrescente suas entrevistas bombásticas no livro de memórias do Duque, e fica claro que eles se tornaram o coringa da família real. Portanto, quando o príncipe mais jovem apareceu sem avisar, as pessoas não puderam deixar de perguntar: qual é a intenção dele? Alguns viram a visita como um ramo de oliveira, um gesto de boa vontade para com seu pai e seu irmão. Outros suspeitaram de uma ação calculada de relações públicas. Afinal de contas, os empreendimentos de mídia do Duque, desde acordos com plataformas de streaming até entrevistas de alto nível, o mantiveram firmemente sob os olhos do público. Ao comparecer a esse evento, ele estava tentando consertar as coisas ou simplesmente garantir que as câmeras ficassem com ele. A tensão dentro da família real vem fervendo há anos. As alegações de racismo e maus tratos do Duque e da Duquesa de Sussex, juntamente com sua saída muito pública, lançaram uma longa sombra sobre a monarquia. Sua decisão de expor as queixas em entrevistas de alto nível não ajudou muito.
A divisão entre o príncipe mais jovem e o restante da família, especialmente o príncipe de Gales, tem sido evidente. Antes próximos, os irmãos agora parecem estar muito distantes. E não é apenas o duque que tem sido uma fonte de tensão. O próprio rei tem enfrentado seus próprios desafios. Relatórios sugerem que ele tem lutado discretamente contra problemas de saúde, incluindo um possível diagnóstico de câncer. O palácio, como sempre, tem mantido as coisas em segredo, mas os rumores são difíceis de ignorar. Equilibrar sua saúde com as imensas responsabilidades de ser o chefe de Estado não é pouca coisa. Apesar dessas dificuldades, o rei continua a cumprir seus deveres. Aparições públicas, missões diplomáticas e trabalhos de caridade preenchem seus dias. No entanto, o incidente de fingimento levantou dúvidas sobre quanto tempo mais ele poderá manter esse ritmo. Alguns estão pedindo uma redistribuição das responsabilidades reais, com o príncipe e a princesa de Gales assumindo papéis mais proeminentes. Outros temem que mesmo isso não seja suficiente para aliviar o fardo. O episódio da farsa não foi apenas um momento de preocupação com a saúde do rei, mas também um lembrete claro das pressões implacáveis enfrentadas pela monarquia. Espera-se que a família real personifique a estabilidade e a tradição, mesmo quando as tensões internas ameaçam desfazer sua imagem. A pressão não recai apenas sobre o monarca. As rachaduras são visíveis em toda essa família. Veja o relacionamento entre a rainha consorte e a princesa de Gales, por exemplo. Sussurros de atrito vieram à tona, e suas interações às vezes parecem geladas. Até mesmo pequenos momentos, como brigas de irmãos entre o jovem príncipe e a princesa em eventos públicos, colocam lenha na fogueira. Cada olhar, cada gesto é dissecado por um público ávido por dramas reais. E ainda há o legado de Diana. O casamento do rei com a princesa do povo continua sendo um assunto de fascínio e controvérsia. A trágica morte de Diana deixou uma ferida que nunca foi totalmente curada, tanto para sua família quanto para o público. A presença dela é muito importante, influenciando a maneira como as pessoas veem o monarca e sua consorte até hoje. A rainha consorte, antes vilipendiada como a outra mulher, trabalhou arduamente para conquistar seu lugar na família real. Com o tempo, ela passou a ser aceita, mas nunca escapará totalmente da sombra de Diana. Para o rei, o relacionamento entre eles tem sido uma fonte de estabilidade, mas também é um lembrete dos desafios pessoais e públicos que ele tem enfrentado. A sobrevivência da monarquia depende da tradição ou da evolução. Compartilhe suas ideias nos comentários, curta esta publicação e inscreva-se para receber mais discussões instigantes.